Muito bom para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque esse prestígio do homem mais poderoso do mundo dá a ele o peso político e a chancela que ele merece. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Convidei hoje para participar aqui do Contexto Metrópolis Paulo Figueiredo, que é aliado político do Flávio Bolsonaro, que inclusive participou ativamente aí para que esse encontro acontecesse ontem. Paulo já está ao vivo conosco. Paulo, muito bom dia. Já agradeço a gentileza mais uma vez de participar aqui conosco. Me conta uma coisa, você está em Washington ainda? Oi, Neila, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com a audiência do Metrópolis. Estou em Washington aí. Já quero começar perguntando a você, na prática, como foi a articulação desse encontro com Donald Trump? Como foi a participação de vocês nos Estados Unidos mesmo? A gente sabe que você e Eduardo Bolsonaro estão sempre trabalhando ativamente junto ao governo dos Estados Unidos com as demandas e preocupações do Brasil. Eu quero saber como foi o trabalho, na prática, de vocês para que esse encontro pudesse acontecer e a importância desse encontro do Flávio Bolsonaro com Donald Trump para os brasileiros, para o Brasil. Neila, a gente manteve uma relação muito boa com o governo americano. Algumas pessoas ficaram até numa espécie de frenesi, achando que quando houve a suspensão da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e quando o presidente Lula encontrou e dialogou com o presidente Trump, que a nossa interlocução com o governo americano tinha cessado. Nunca teve, né? Nós mantivemos relações duradouras, longas, pessoais, com membros da administração Trump que tem uma visão de mundo parecida com a visão de mundo que a gente tem. Então, essa relação é uma relação longa e duradoura. Então, o que aconteceu foi que um processo natural, que quando o senador Flávio Bolsonaro confirmou a sua candidatura e se sagrou como real candidato do PL, o presidente Trump teve uma curiosidade de conhecer o Flávio, que ele ainda não conhecia. Ele conhecia naturalmente o Eduardo muito bem e a mim, mas não conhecia o Flávio, e ele teve o interesse de convidar o senador Flávio Bolsonaro para uma visita. Então, o processo foi feito através, obviamente, da apresentação pelos seus assessores e por um interesse pessoal legítimo do presidente Trump em conhecer o Flávio Bolsonaro, e por isso que ele fez esse gesto muito simbólico, muito carinhoso, de fazer um convite formal ao senador para que viesse aos Estados Unidos encontrá-lo dentro da Casa Branca, no Salão Oval, um cenário muito bacana, né? Obviamente é uma foto marcante, que marca a história, porque nunca antes na história do Brasil um pré-candidato à presidência da República foi convidado para uma reunião no Salão Oval. Agora vamos lá, nesse momento em que o presidente Lula tinha acabado de ter um encontro com o Donald Trump, qual é a relevância desse encontro específico para a direita, para esse momento de pré-campanha, o momento em que o Flávio Bolsonaro está sendo atacado por conta do filme Dark Horse, do envolvimento dele com o Vorcaro? Qual a importância deste encontro nesse momento do Flávio na pré-campanha? Mostra um prestígio muito grande do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, do movimento político representado pelos Bolsonaro. O presidente Trump tem um carinho pessoal muito grande pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava ontem presente da reunião desde o início até o fim, e a reunião foi aberta com uma pergunta longa do presidente Trump sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro, de como é que tinha sido a prisão dele, de como é que ele estava na prisão. Perguntou sobre como tinha sido o processo de perseguição política dele, da saúde dele. Então há um carinho pessoal muito grande que fica refletido, né, no prestígio desse convite. E muito bom para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque esse prestígio do homem mais poderoso do mundo dá a ele o peso político e a chancela que ele merece, num momento que era um momento delicado da campanha, e o ciclo de notícias virou, né? Nós já víamos, eu recebo muitas informações da campanha do senador, nós já víamos um declínio muito grande na internet de comentários sobre esse assunto da Horse. O assunto havia praticamente se esgotado nas redes sociais, exceto ali dos opositores naturais, e agora num novo ciclo de notícia, é um ciclo virtuoso e positivo para o senador, e isso se reflete em diversos meios, inclusive nos meios, a pessoa gosta de falar da Faria Lima, político-partidários. Então é uma demonstração de força muito grande do senador Flávio Bolsonaro.
Paulo, vou abrir nosso debate aqui para o Felipe Monteiro poder participar conosco. Felipe, como você sabe, é meu parceiro aqui no Contexto de Todos os Dias. Felipe, quero ver sua pergunta aí para o Paulo Figueiredo, por favor. Bom dia, Paulo. Ô, Paulo, eu queria aproveitar e saber, claro, eu queria ser uma mosquinha, né, e eu ver essa reunião de vocês com o presidente Trump, né? Eu queria saber qual foi o conteúdo dessa conversa. Vocês ficaram 1h40 conversando. Você falou que uma parte foi a preocupação do Trump em relação ao processo do Jair Bolsonaro. Foi falado sobre as eleições, foi falado sobre o apoio possível direto do Trump em relação ao Flávio Bolsonaro, foi falado sobre projetos de Brasil, né? Algum projeto que o Flávio Bolsonaro tinha e queria o apoio do Trump. Dá para você dar uma pincelada para a gente como é que foi o conteúdo dessa reunião? Felipe, que bom te ver. Eu era essa mosquinha ontem, né? Tive o privilégio de ser essa mosquinha ontem dentro do... E é assim que a gente se sente mesmo, uma mosquinha, quando a gente está num cenário surreal, né? Sentado, parece que você está num filme e que o presidente vai lutar contra alienígenas a qualquer momento ali dentro do Salão Oval. Muito interessante. Nós passamos 1h40 na Casa Branca com o presidente Trump, especificamente um pouco menos de 1 hora. Ele foi muito gentil conosco, ele está muito empolgado com as reformas que ele está fazendo na Casa Branca. Então, antes da reunião, ele pediu a uma pessoa do staff dele, ali, da assessoria dele, que fizesse um tour conosco pelas reformas que ele está fazendo da Casa Branca, que foi uma coisa muito interessante. Na reunião, propriamente dito, ali, talvez um pouco menos de 1 hora, o presidente estava com bastante calma, e ele foi muito interessado, como eu disse, pela situação do presidente Bolsonaro. Não falamos especificamente da questão eleitoral no Brasil, exceto quando falamos da questão da liberdade de expressão, onde o presidente, uma hora, a gente explicou qual era o problema que estava acontecendo, essas contas censuradas que nós já tivemos, o processo ativo que o TSE teve em censurar apoiadores do presidente Bolsonaro em 2022, de prisão e perseguição política. Falamos sobre isso, agradecemos inclusive a ele a aplicação da Lei Magnitsky, a designação e as outras sanções que foram feitas às autoridades brasileiras que participaram desse processo de violação de direitos de liberdade de expressão. E não conversamos mais sobre isso. O presidente, ainda num dado momento, virou e falou assim: então vocês só querem liberdade, né? A gente respondeu: olha, presidente, se nós tivermos eleições livres e limpas, nós vamos ganhar. Essa foi a resposta feita a ele. Falamos sobre o potencial de parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos, de uma forma que os dois países se beneficiassem. Os Estados Unidos têm, nós explicamos a eles tudo que o Brasil precisa de investimento. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e já são o país que mais investe no Brasil, do mundo inteiro, mais do que a própria China, em termos de investimento estrangeiro direto. Falamos sobre a necessidade do Brasil de tecnologia. O mundo está vivendo uma nova revolução industrial, a revolução da inteligência artificial, e o presidente Lula segue na direção oposta, né? Inclusive resolveu taxar os data centers internacionais, atrasando o Brasil nessa nova revolução industrial. Falamos sobre quanto que os Estados Unidos podem contribuir com essa área tecnológica também. E, em última instância, falamos da grande mazela hoje do Brasil, que é a situação do crime organizado, né? Nós temos hoje 1/4 da população brasileira vivendo em territórios dominados por organizações criminosas. Isso é um sinal de que o presidente Trump se assustou muito com esse número, falou: então vocês não controlam o próprio território de vocês? A gente falou: olha, infelizmente, não dá para falar de soberania quando você não controla, 1/4 da sua população não vive sob o seu controle, do controle do Estado. Falamos, então foi nesse momento que o senador Flávio Bolsonaro falou: presidente, eu sei que o presidente Lula esteve aqui e pediu que não houvesse designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Deixa eu explicar, essas organizações são maiores e mais complexas do que vários dos cartéis que o senhor já designou. Essas organizações têm impacto para os Estados Unidos, elas são usadas para lavar dinheiro das outras organizações. Há uma conexão, porque essas são organizações transnacionais. Como você falou, Felipe, no seu comentário, é verdade, o Brasil não consegue combater essas organizações por um motivo muito simples. Primeiro, porque não há vontade do governo atual, mas mesmo que haja vontade, e no próximo governo Flávio Bolsonaro haverá essa vontade, essas organizações são organizações transnacionais hoje. Elas não estão só no Brasil, elas têm conexões internacionais. A gente acabou de ver isso na Bolívia, né, muito claramente. Elas têm laços internacionais. Então, é importante nós termos a ajuda das nações. E nesse momento que o Flávio Bolsonaro, senador, também disse que, caso ele seja eleito presidente, o Brasil vai integrar imediatamente o escudo das Américas.
Então, foram esses os assuntos, falamos, foi muito longo, é difícil aqui descrever no programa todos os assuntos, mas esses foram grandes highlights, né? O Flávio disse especificamente ao presidente Trump: presidente, eu me sinto constrangido que o presidente do Brasil tenha vindo fazer lobby para organizações narcoterroristas nos Estados Unidos. Eu venho aqui fazer o lobby contrário. Eu, mesmo que porventura não seja eleito presidente, um benefício que o senhor pode fazer pelo Brasil é designar essas organizações como FTOs, né? Foreign Terrorist Organization, organizações terroristas estrangeiras. Paulo, só para deixar bem claro, o presidente Donald Trump chegou a afirmar que nós não temos controle do nosso território, é isso? Ele perguntou e nós afirmamos. Ah, sim. Vocês afirmaram. Ele falou, mas então, né? Ele inferiu, ele falou: nossa, mas então vocês não controlam o próprio território de vocês? E essa é a realidade. É a triste realidade do Brasil, né? Hoje, 1/4 da nossa população vive sob territórios ocupados por organizações terroristas, são terroristas. Porque você pensa o seguinte: uma pessoa que mora numa comunidade, eu sou do Rio, né, Leila? Então eu conheço bem essa realidade. No Rio a gente tá todo mundo misturado. Uma pessoa que mora numa comunidade, ela não consegue ter acesso aos serviços básicos do Estado. A pessoa não consegue chamar a polícia para um caso de violência doméstica. Então, como é que você pode falar em direitos das mulheres ao mesmo tempo que as mulheres não conseguem ser protegidas pelo Estado em caso de violência doméstica? Você não é louco, dentro de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, de chamar a polícia porque você apanhou de seu marido. Né? O Estado não está presente, você não consegue. Há barricadas nas ruas. O SAMU não consegue prestar serviço de ambulância para as pessoas. Não há circulação de livre comércio. Se você mora no Rio, o Rio é tudo morro, né? Se você mora no topo do morro, você tem que andar que nem um condenado para chegar na sua casa. E por isso que as casas no pé do morro valem mais do que as casas no topo do morro. Ao contrário, do mundo inteiro. Então, é uma situação muito triste. Ele ainda chegou a perguntar: nossa, então parece que a situação de vocês é pior do que a do México. E a gente falou: olha, é diferente, mas em alguns sentidos, em alguns lugares é pior. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.